Maracanã lotado, todos os ingressos do jogo entre Flamengo e Corinthians já foram vendidos e teremos um público de mais de 64 mil pessoas no estádio. Empresário de Tite aciona a justiça e cobra o Flamengo por última parcela de comissão. Gonzalo Plata e Alexandro treinam com o elenco e ficam próximos de retornar para o jogo contra o Corinthians domingo pelo Campeonato Brasileiro. E nesse vídeo eu quero comentar sobre esses e mais alguns assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo, inscrever-se, ativar o sino da notificação e deixar o like no vídeo. Bom, como nós sabemos, o público no estádio faz toda a diferença, né? Não adianta de nada um clube jogar no seu estádio, jogar em casa, e ele não ter o apoio da torcida, ter arquibancadas vazias, não estar lotado o estádio. Bem, nos últimos jogos a gente tem acompanhado o setor superior do estádio do Maracanã vazio. E aí o presidente do Flamengo usa a justificativa de que ele quer cortar gastos, por isso não disponibiliza a parte superior, enquanto toda a cota inferior não for comprada, enfim. Bom, e após alguns protestos da torcida com relação a preço dos ingressos, e por conta disso não está lotando o estádio, o Flamengo vai voltar a ter aí mais de 60 mil pessoas no estádio. Isso mesmo, jogo de domingo entre Flamengo e Corinthians vai contar com um estádio completamente lotado, porque hoje, sexta-feira, todos os ingressos já foram vendidos. Maracanã, inclusive, não recebe mais de 60 mil pessoas desde o Fla-Flu da final do Campeonato Carioca, quando 69.393 pessoas estiveram no estádio. Mas claro que desses 69 mil não foram todos pagantes, foram apenas pagantes 64.351 pessoas. O público dos últimos jogos envolvendo o Flamengo foram de 45.528 pagantes contra o Internacional, um pouco mais de 50 mil pagantes diante do Central Córdoba, pela Libertadores, um pouco mais de 28 mil pagantes no duelo contra o Juventude e um pouco mais de 37 mil pagantes no clássico contra o Vasco, mas esse jogo contra o Vasco não foi de mando de campo do Flamengo, e sim do Vasco, que inclusive teve informação hoje que o Vasco ele ficou com a renda total desse jogo, tá? Toda a arrecadação foi direcionada para o time do Vasco. Quem for Maracanã vai contar com um show especial antes da bola rolar, porque a Globo vai comemorar 60 anos. E aí vai contar com um show ali antes da partida do cantor Belo, né? Então quem acompanhar, quem for para o estádio, vai contar aí com esse show à parte. Lembrando que essa partida vale, quem sabe, a liderança do Campeonato Brasileiro para o Flamengo, porque depende do que vai acontecer no jogo do Palmeiras, que está à frente do Flamengo. Se o Flamengo vence, né, de forma ali temporária, ele assume a liderança. Se o Palmeiras vencer de novo, o Palmeiras assume a liderança e o Flamengo volta ali para vice-liderança. Mas tomara que o Flamengo não tenha mais o Palmeiras na cola dele. O Flamengo tenho certeza que vai fazer um bom jogo. Nós vamos conseguir essa vitória e o Palmeiras não vai conseguir vencer. Beleza? E o Flamengo então assumindo aí a liderança do Campeonato Brasileiro. Bom, ainda falando do jogo do Flamengo e Corinthians, nós sabemos, e há muito rumores, uma possibilidade grande, do Pedro, enfim, começar a sua primeira partida na temporada após essa grave lesão que ele teve, já se recuperou, graças a Deus. Ele pode então ter a primeira oportunidade de começar como titular. Há uma chance bem grande dele ser relacionado como titular, beleza? O Flamengo está priorizando o Campeonato Brasileiro, todo mundo sabe disso. E há uma chance real e grande do Pedro ser titular diante do Corinthians. Bom, nós temos aí pelo menos duas baixas confirmadas até o momento, que é quem? Alexandro e Gonzalo Plata. Embora eles tenham treinado em campo com o restante do elenco, eles ainda são dúvidas para esse jogo de domingo. O Flamengo realizou uma segunda atividade com foco no jogo contra o Corinthians na manhã dessa sexta-feira. Alexandro e Plata treinaram no campo, mas seguem como dúvidas para o jogo de domingo diante do Corinthians no Maracanã. Nesse treino de manhã, o Gonzalo Plata e o Alexandro eles não iniciaram o aquecimento, que é de costume ali antes do treino, tá? Essa informação do Coluna do Fla. Porém, na sequência, a dupla ela teve no gramado realizando atividades separado do restante do elenco. Então isso mostra que eles não estão 100% recuperados. Tem amanhã ainda, quem sabe a avaliação que fizerem dos jogadores vai indicar que eles podem estar, quem sabe, no banco de reservas também, já que o Flamengo não vai precisar viajar para um outro estado, não vai ter problema de logística, o jogo é no Rio de Janeiro. Quem sabe eles fiquem à disposição do Flamengo. O Gonzalo Plata, cara, faz muita falta. O Alexandro também. Eu considero o Gonzalo Plata titular do Flamengo, tá? O Alexandro é um titular indispensável. O Ayrton Lucas, embora tenha jogado bem no jogo da Libertadores, um dos poucos que jogaram bem, eu
não vejo como o Alexandro perder a titularidade dele para o Ayrton Lucas. Gonzalo Plata entra e ele vem jogando bem as partidas, então é um cara que faz muita falta para o time do Flamengo. Tomara que esses jogadores estejam à disposição e a gente faça um excelente jogo com tudo que nós temos de melhor diante do Corinthians e diante dessa torcida que vai lotar o Maracanã. Agora falando de Tite, o Tite foi demitido em setembro do ano passado, graças a Deus, né, que aí veio o Felipe Luiz e salvou a temporada do Flamengo, mas o nome do treinador volta à tona no clube de regatas do Flamengo. Isso porque o agente do Tite colocou o Flamengo na justiça cobrando 174 mil reais. Isso mesmo, de acordo com o jornal O Globo, Gilmar Veloz, que é empresário do Tite, acionou o Flamengo judicialmente referente à última parcela da comissão de 2,5 milhões pela intermediação da contratação do treinador. Ou seja, o Gilmar Veloz, que é quem está cobrando o Flamengo, era quem estava fazendo a ponte ali, como empresário, né? Fazendo a intermediação entre Flamengo e o Tite. E quando ele fez isso e conseguiu convencer o treinador a vir para o Flamengo, ele tinha então que receber uma comissão e, segundo ele, o Flamengo não pagou a última parcela dessa comissão após o Tite ter sido demitido do Flamengo. Eu acredito, se o empresário realmente tem o direito a isso aí que ele está cobrando injustiça, então a queixa, a denúncia dele legalmente é oficial, eu acredito que o Flamengo não tem por que não pagar ele. Se é alguma coisa que estava acordada, com certeza tem um contrato, um documento oficial dizendo que esse valor teria que ser pago, ele tem extrato bancário para provar. É um valor pífio comparado ao que o Flamengo tem que pagar, por exemplo, de salário para jogadores. Eu acho que o Flamengo não tem por que se submeter a não querer pagar, usando qualquer tipo de justificativa que algum advogado possa querer usar para não pagar. A gente não pode dar uma de Corinthians, de negociar um pagamento com alguém e simplesmente esquecer que deve e não querer pagar. Então, é um valor muito pequeno. Se o Flamengo deve ao Gilmar Veloz, que é empresário do Tite, tem que pagar. Isso aí não tem para onde correr. Bom, para encerrar o vídeo, vamos falar agora de Mundial Sub-20, porque o Flamengo vai decidir a final do Mundial de Clubes Sub-20 de novo no Maracanã. Isso porque o campeão da Libertadores Sub-20 sempre é o mandante do Mundial da categoria. Que bom, eu acho que isso aí mostra que o futebol sul-americano está tendo uma certa relevância, talvez começando pela parte de baixo das categorias, que é a Sub-20, mas está tendo aí uma relevância muito importante no futebol mundial. Então, o Flamengo, inclusive, deve enfrentar o Barcelona, Sub-20. Eu digo inclusive porque entre o Barcelona e o time lá da Turquia, que é quem vai enfrentar o Barcelona, o Trabzonspor, acho que é assim que pronuncia, tá? É bem fácil que o Barcelona saia vitorioso e assim a gente tenha Flamengo e Barcelona na final do Mundial de Clubes no Maracanã. Flamengo é atual campeão sub-20, bicampeão sub-20 da Libertadores e atual campeão mundial sub-20. Vencemos ano passado de virada o Olympiacos por 2-1 no Maracanã e tomara que isso aconteça de novo e dessa vez o Maracanã esteja completamente lotado para apoiar a garotada. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Agradeço você que clicou e ficou até o final. Te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa o sino da notificação e deixa o like no vídeo. Valeu, nação. Até a próxima.